alguns assuntos também importantes, mas acabamos por não pregar a mensagem. Alguns irmãos que não estavam a semana passada, não demos continuidade. Vamos retomar hoje onde estávamos há 2 semanas, 2 semanas atrás. Bem, vamos ficar de pé para ler a palavra do Senhor, Efésios 2, versículo 11 ao versículo 22. Um texto bem conhecido da palavra do Senhor, simples, que nós vamos analisar cuidadosamente. Amém? Todos acharam? Amém? Tá? Efésios 2, versículo 11 ao versículo 22. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, consistindo em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo Ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois cidadãos, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Oremos, Pai, no nome de Jesus te pedimos que abras o nosso entendimento para a Tua Palavra e assim possamos, Senhor, viver por ela. Te agradecemos a Tua misericórdia, o Teu favor, a Tua bondade e a Tua graça. E te pedimos, Senhor, que nós possamos ser edificados nesta noite. Que haja do Teu Espírito Santo em nós. Que nós possamos, Senhor, viver para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Nós podem ficar sentados. Pedrinho, volta para o computador, please. O Sr. Pedro. O Pedro, por favor. Okay. Really quick, please. So really quick, please. Ok. Pedro, deixa... Pedro. Não. Ok, talvez fosse bom reiniciar o computador, que eu preciso realmente dos slides, por favor, tá bom? Muito bem, irmãos, vamos olhar o versículo 11 e o versículo 12 enquanto o computador reinicia ali. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, no tempo erais gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Amém? A situação que nós tínhamos, a situação que Paulo descreve aqui dos gentios, falando aos Efésios, é que eles estavam separados da comunidade de Israel. Irmãos, às vezes nós temos uma dificuldade muito grande, porque, deixa eu fazer um ponto aqui atrás. Toda a carta de Efésios fala claramente da igreja, dos chamados à salvação e da eleição que é em Cristo Jesus. Às vezes nós temos dificuldade em aceitar essas coisas, dificuldade em entender. Mas todo mundo entende que Abraão foi chamado no meio de uma pessoa, de um determinado local, Deus chamou para a salvação e nele tem aquilo. Perfeito. Então, nós não temos nenhuma dificuldade em aceitar isso, mas depois criamos dificuldades e temos dificuldades em aceitar aquilo que a Bíblia nos escreve e nos mostra da salvação. Os gentios estavam completamente separados do povo de Israel. É claro que a nação de Israel foi chamada para ser um exemplo às outras nações, revelar a glória de Deus, mas nós vemos como é que Deus agia com Israel e usando até os inimigos do povo de Israel para que o povo de Israel fosse corrigido, mas voltava a ser o povo que Deus escolhia para a salvação. Nós, os gentios, estávamos separados dessa comunidade de Israel, a qual Deus elegeu. Hoje,
Irmãos, nós temos uma ideia, criamos uma ideia de que a igreja tem que ser aquilo que nós chamamos hoje de igreja inclusiva, não é? Em que a igreja tem que incluir toda a gente, toda a gente tem que estar, a igreja tem que ser aberta a toda a gente, a igreja tem que aceitar todas as coisas, a igreja tem que demonstrar o amor de Deus pela aceitação. Como se Jesus tivesse vindo aceitar tudo. Ele não veio aceitar tudo. Ele é o Senhor Deus dos céus e da terra. Ele é o Senhor Deus que desde o princípio chamou um povo especial e escolheu Abraão do meio de uma terra e de um povo que era pagão, que era idólatra. Ele escolheu Abraão. E ele sempre revelou a sua glória através de um grupo. E esse grupo hoje é a igreja. E nós somos chamados para ser diferentes. Contudo, como gentios, segundo Paulo explica aqui, nós estávamos separados dessa comunidade de Israel e não tínhamos nada a ver com ser povo de Deus. Hoje o povo de Deus, na aliança, na nova aliança, aquela que o profeta falou, que vos darei o coração de carne, essa nova aliança, nós entendemos que somos, que esse cumprimento se vem acontecer na igreja. E nós não, a razão pela qual, irmãos, nós somos tão relutantes a aceitar essa manifestação da glória de Deus na igreja, como um povo separado, é porque nós temos medo, como seres humanos, nós temos relutância como pecadores, é essa separação. E é essa que é o centro da questão. Qual é a grande dificuldade em aceitar que nós somos separados e hoje estamos, juntamente com aquilo, os salvos, são um povo diferente? Porque somos obrigados a conduzir-nos de forma diferente. Se nós somos chamados por Deus para a salvação, nós não podemos ser igual ao mundo. Nós temos de ser separados do mundo. Então há uma grande relutância em aceitar que Deus nos chamou à salvação, porque quem aceita que Deus chamou à salvação, entende que Deus chamou à santificação também. Ora, se nós não fôssemos chamados à salvação e fosse para incluir toda a gente, nós éramos iguais ao mundo e fazíamos o que o mundo faz. E conduzíamos como o mundo se conduz. E íamos aos locais que o mundo vai. E fazíamos o que o mundo, todas as coisas assim. De qualquer forma, de qualquer maneira. Mas nós não podemos fazer isso porque Deus nos chamou à salvação. E quando Deus chamou Abraão, Abraão foi para uma terra que não conhecia, fazer determinadas coisas, embora pecou, embora errou. Deus o chamou para coisas extraordinárias, fora do normal, como colocar o seu filho sobre o altar a ponto de o imolar. E a gente fica impressionado com a história, não fica? A gente fica like, uau! A fé de Abraão é qualquer coisa. Ele estava capaz de matar o filho. Porque ele acreditava que Deus até dos mortos o podia ressuscitar. Não é isso que diz a Escritura? Não foi isso? Ele creu que até dos mortos podia ressuscitar. Porquê? Porque Deus tinha feito uma promessa a Abraão. Qual era a promessa? Que do filho ele iria ser que daquele filho ele iria fazer uma grande nação. Se Deus prometeu que daquele filho ia fazer uma grande nação, crendo nessa promessa, ele percebeu que Deus tinha que ressuscitar o seu filho. Tá? Deixa eu repetir. Deixa eu voltar aqui atrás. Vamos tentar entender isto bem claramente. Porquê é que Abraão creu que Deus ia ressuscitar, se fosse necessário, Deus ressuscitaria até o filho? Porque é isso que nós às vezes não entendemos. A gente às vezes entende a fé de Abraão de matar o seu filho como uma coisa, ele cria numa coisa assim meio abstrata que não sabe bem o que é. Não. Deus prometeu que daquele filho iria fazer uma grande nação, right? Ora, se Deus mandou matar o filho, o que é que Deus tinha que fazer a seguir? Ressuscitá-lo. Abraão simplesmente creu no que Deus falou. A segunda ordem de Deus, na segunda não. Primeiro Deus determinou que ia fazer de uma grande nação, right? O filho da promessa, todo mundo sabe isso, right? Contra as estrelas do céu e tal. Essa promessa não se ia cumprir em Ismael, por muito que os muçulmanos queiram. Ela seria feita no filho da promessa. Mas concordam comigo? É isso que diz a Escritura? Todo mundo conhece isto? O que é que acontece a seguir? Deus chama Abraão e manda ele matar o seu filho. Ora, ele creu na promessa que Deus fez e sabendo que ele era fiel para cumprir, o que é que ele fez? Ele disse, bom, Deus vai mandar matar o filho, eu vou matar o filho e Deus vai ressuscitá-lo. Por isso é que ele diz assim, eu e o moço tornaremos para vós, ele disse aos servos. Lembram-se da história, irmãos? Vocês assim, o pastor está a fugir completamente do contexto. Não está, vamos entender porque é que nós estávamos separados do povo de Israel. Porque é que Deus escolheu aquele homem com aquele propósito, porque é que Deus fez assim. E ele disse assim, eu e o moço tornaremos para vós. Mas o texto diz, ele creu que até dos mortos podia ressuscitar. Na verdade, Abraão,
Não sabia que ia aparecer um cordeiro lá enrolado, ele não sabia nada daquilo, não sabia que deu. Quando ele levantou a mão para imolar o seu filho, foi mesmo para imolar o seu filho. E ele ia matar o rapaz. Não era na esperança de que na hora Deus fez aquilo e mandou parar. Mas ele creu o quê? Na promessa que Deus fez de que iria fazer daquele filho uma grande nação. Amados, Deus prometeu a salvação a todo aquele que nele crê. Deus prometeu vida eterna a todo aquele que nele crê. Então você tem vida eterna. Deus mandou nós sermos separados. Temos que ser separados. A fé de Abraão pela qual deveis imitar não é viver uma loucura, porque muita gente acha que viver no Espírito é fazer umas coisas meio abstratas. Fazer umas coisas assim meio malucas. E ter umas visões e umas coisadas. Não, amados. Viver pela fé e ter a fé de Abraão. O outro diz, não é que não morre sem Deus cumprir a fé de Abraão. Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver com isso. A fé de Abraão é você pegar as Escrituras sem ver. Quantos filhos ele viu? Da promessa, um, né? Tinha 2 filhos, mas um da promessa. Deus disse que ia ser com mais estrelas. Ele viu? Não. Ele criou. Se Deus diz que vai ser assim, vai ser. E hoje nós somos filhos de Abraão. Já pensou? Quantos filhos Abraão teve? E eu não tinha noção nem disso. Mas ele creu que era o que Deus disse. Irmãos, uma fé de Abraão é você abre a palavra, creia nela, que ela se vai cumprir e viva como quem crê. Porquê que Abraão viveu como quem creu? Segundo a carta de Tiago, que a fé sem obras é morta. Ele creu no que Deus disse e ele era capaz de matar o filho. Porque Deus disse que ia fazer dele uma grande nação. Se crê na promessa de Deus, ainda que tudo pareça ao contrário, mantenha-se firme. Deus vai fazer, não importa. Mas é no que ele falou, no que está escrito. No que ele disse, não é naquilo que você acha. Não é naquilo que a gente pensa. Se você acha uma coisa e você acha que você acredita naquilo, às vezes parece que vai acontecer, porque se você tiver muita força interior, não sei o quê. Mas, irmãos, isso é uma de duas coisas. Ou é psicologia, ou é bruxaria. Tem outra coisa. Agora, se Deus falou, irmão, Deus vai cumprir. É bom que você creia e que se prepare. Mas aquele que crê, toma ações que revelam que ele crê. E foi aí que a fé de Abraão foi impressionante. Ele creu ao ponto de ser capaz de matar o filho. Deus pediu o filho, vou matar o filho. Agora Deus vai ter que ressuscitar, vai ter que falar como ele quiser, mas é daquele. Ele mandou matar, eu vou matar. Diz que a fé de Abraão foi provada. A quem? Porque Deus não sabia, foi Deus que deu essa fé a Abraão. Quem deu essa fé a Abraão? Deus. Então o que é que Deus queria ver? Queria ver se resultou? Às vezes nós somos tão fracos de pensar, não é? A gente pensa que Deus é um de nós, não é? Quando você testa o seu filho, não é? Não comes doce. Aí você deixou o doce que é o preferido na frente dele, a ver se ele vai lá comer, não é? É pecado, irmão, não ter dos seus filhos, não é? Mas, não, você que às vezes faz um teste e você quer saber se realmente o seu filho, não é? Irmãos, mas porque a gente não sabe. Mas Deus sabia, foi Deus que deu essa fé a Abraão. Sabe quem é que não sabia e precisava do teste? Abraão. Abraão precisava de saber que Deus lhe tinha dado uma fé incomparável. E a sua fé precisava ser exercitada também. Porque quem deu aquela fé a Abraão? Foi Deus. A ideia que a gente tem às vezes do texto é assim, Deus ficou lá, deu a fé e ficou, deixa ver se resulta. Olha, resultou, ainda bem. Como se Deus não soubesse. Como se Deus não tivesse todas as coisas, como se Ele não tivesse o controle, como se fosse Ele que fizesse. Ainda que vocês dizem, mas tem participação de Abraão. Abraão foi lá. Pois foi Deus que o fortaleceu e fez ir. E que sorte, não é? Que apareceu lá o animal, lá à beira, não é? Foi mesmo a calhar, não é? Como se não fosse Deus que o pusesse lá também. É Deus que prepara todas as coisas. Nada acontece no universo que Deus não tenha feito. E sempre eu gosto da imagem do John Piper que diz, você olha pela claridade. Não dá, agora está de noite, você olha pela claridade e vê aquelas poeiras. Aquela poeira. Não, mas as irmãs não conseguem ver isso na vossa casa porque vocês limpam demasiado. Não é? Mas se você limpar menos, você vai dar conta. Não, mas quando você olha assim pela luz, você vê aquelas poeirazinhas. Diz o John Piper que foi Deus que colocou cada uma daquelas moléculas de pó naquele local.
Eu estou num momento muito, irmão. Você vai tirar o que Deus fez. Brincadeira. Mas quer dizer que Deus controla cada coisa daquelas. Deus faz cada coisa. Diz o pastor Augusto Nicodemos que é assim. Deus te dá a hipótese de escolher. Você vem para o culto e tem uma gravata azul. Ele diz que tem uma gravata, não sei se ele tem, mas acho que tem uma gravata azul e uma vermelha. E você vai lá e Deus deixa escolher. De qualquer lado. Aí, claro, pegou na vermelha. E diz, pois era mesmo essa que era para tu pegares. Diz assim, mas Deus importa com essa coisa. Irmãos, não é que realmente, não é que a gravata aqui, a poeira. Irmãos, é para nós entendermos que Deus controla todas as coisas. Onde é que Deus estava no 11 de setembro? Nas Torres Gêmeas. Onde é que Deus estava agora lá no Havaí, quando aconteceu agora isto ontem? Lá! E aqui está, claro. E todas as coisas Ele controla. E nada sai nada sai da sua atenção. Ele é soberano, Deus Altíssimo, faz aquilo que lhe apraz e usa-nos para fazer aquilo que lhe apraz. Ele nos permite, nos dá o espaço de manobra, há decisões que você tomou, mas nada delas saiu fora do plano dele. Abraão pegou no cutelo e Deus sabia que ele ia pegar no cutelo e fez ele pegar no cutelo. Mas Abraão tomou a iniciativa. Porque Deus deu o espaço. Mas é Deus que faz. Qual era o objetivo? Nós, os gentios, afastados desta comunidade de Israel, sem podermos ser participantes dela, segundo Paulo. Completamente longe. Não tínhamos nada a ver com este povo. Você olha para esta sala, todos os gentios, cada um do seu lugar. Não é? Tem uns de Portugal, tem um do Paraguai, tem uns do Brasil, tem da França, tem do Norte de Newark, de todo lugar. Tem os americanos também. Do México. Do México, é verdade. Metade da Costa Rica. Meia Costa Riquense. Tem nós de todo lugar, um monte de gentios, sem podermos ser participantes da promessa, porque ela foi feita a Abraão e a sua descendência. Física. No momento, física. Continuando o texto, nós estávamos sem Cristo, sem esperança e sem Deus, porque Cristo, o Messias, foi prometido a quem? Aos judeus. Aos judeus. No versículo 13 ao versículo 19, os irmãos olharem comigo, diz assim: mas agora, esta é a situação anterior, mas agora, virou a página. Right? Tá? Estávamos numa situação, thank you. Sabe como você tem aquilo, né? Página na sua vida, havia uma época que era before USA and after USA, não é? Antes de chegar aos Estados Unidos e depois de chegar aos Estados Unidos. Ou antes dos 25 e depois dos 25. Juliano, só falta um ano. Tá? Tem sempre uma época antes e um depois, não é isso? Before a teenager and after a teenager in 2 weeks. Tá? Então, as coisas, né? Tem um antes e depois. Antes nós estávamos nesta condição. Mas agora, e nós, se você não consegue ler este texto, não é para você ficar aí, dá aleluia se quiser, né? Não estou aqui, glória, esquece isso. Mas se você não consegue ler este texto e a sua alma se encher de alegria, você tem um problema. Quando eu leio este texto, a minha alma se enche de alegria. Mas agora, virou a página, onde? Em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe. Pedro, próximo, já está. Nós que antes estávamos longe, afastados da comunidade de Israel, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, nós que antes estávamos longe, já pelo sangue de Cristo, e domingo é ceia do Senhor, nós vamos precisamente usar o cálice para simbolizar o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo, chegamos perto. Nós não éramos parte. Nós não tínhamos nada a ver com a promessa feita a Abraão. Mas agora, pelo sangue de Cristo, nós podemos chegar perto, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um e derrubando a parede de separação que estava no meio. Não existe mais judeus e gentios. Existe a igreja ou o que não é igreja. Só existe duas, irmãos, para Deus só existe 2 tipos de pessoas no mundo. Os salvos e os perdidos. A gente gosta de dizer assim, salvos e perdidos, mas na verdade é os salvos e os condenados ao inferno. Claro que são os perdidos, mas às vezes a gente perdido dá a ideia da pessoa que ainda não encontrou o seu rumo. Como se no pensamento de Deus ele não tenha já chamado à salvação os que ele quis. E ele sabe que vão ser salvos. Na verdade, no pensamento de Deus tem os salvos e os condenados. Aqueles que já estão condenados ainda antes do seu nascimento, tal e qual Esaú. Tal e qual Judas, segundo as Escrituras.
E têm os salvos em Cristo Jesus. Eles não são melhores uns que os outros, mas Deus, na sua infinita misericórdia, segundo a sua soberania, assim determinou. Mas da nossa perspectiva humana, você não pode fazer isso porque você não é Deus. Lembra quando os discípulos quiseram que Jesus, disseram a Jesus, vamos lançar fogo, que possa descer fogo do céu e queimar os samaritanos? Na verdade, os samaritanos eram um povo meio maldito, não é? Tinha um pedaço de judeu, um pedaço de pagão, era aquilo, era uma confusão. Mas depois Jesus falou com a mulher samaritana, incrivelmente. E daqui a umas semanas vamos estar a estudar isso em mundo, se Deus nos permitir assim. E Jesus depois vai falar com a mulher samaritana, e a mulher samaritana chama os samaritanos convertem-se. Dos dois povos a fazer um. Quebrou a parede de separação que estava no meio. O judeu foi falar com a mulher samaritana, que tinha 5 maridos. Mas nenhum deles era marido dela. A separação que estava no meio, quebrada em Cristo Jesus pelo sangue de Cristo. O exemplo mais perfeito para os discípulos foi aquele, e eles queriam que descesse fogo do céu sobre os samaritanos pouco tempo antes. Aliás, já nem sei se é pouco tempo antes, é pouco tempo depois. O pensamento deles era aquele. Porque ainda depois de Jesus ter feito tudo isto, e ter subido ao céu, eles ainda achavam que a salvação era só para os judeus. Porque quando os gentios começaram a falar em línguas, é que eles entenderam, lá em Atos, no livro de Atos, que, pois está bem, então os gentios também podem ser salvos. Porque até aí, ainda depois de Jesus ter subido ao céu, eles ainda depois do Pentecostes, eles ainda achavam que a salvação era uma coisa só para judeus, e só pregavam aos judeus. Pedro foi, na verdade, Paulo, na verdade, e Pedro, e deu aquele conflito todo com a circuncisão, lembram-se? Precisamente por causa da questão dos gentios. E Paulo foi o apóstolo aos gentios, não é? E Pedro era o apóstolo aos judeus, e a coisa deu um conflito uma altura, não é? E Paulo teve que ir lá justificar-se e tal, para mandar aquela... Depois, antes tinham mandado a comissão para ver e viram os gentios a falar em línguas, que coisa estranha. Deus deu o dom do Espírito aos gentios também, não é? Ainda assim não tinha entendido. Para nós... E mesmo Paulo chamou hipócrita a Pedro porque tinha comido com os gentios e depois já não comia porque chegaram os irmãos que eram da circuncisão. Exatamente. Continuou a haver conflito. Mas, porque na nossa perspectiva, você não pode dizer os salvos e os condenados. Embora é verdade, você não pode dizer. Porquê? Porque você não sabe quem são os salvos. E não sabe quem são os condenados. Você pode estar a olhar para uma pessoa que você tem toda a característica de ser um condenado e ele possa ser um daqueles que vai ser salvo. Você não sabe. Então qual é a perspectiva nossa? Os salvos e os que estão para ser salvos podem ser ou não. Na perspectiva humana, existem 2 tipos de pessoas. O salvo, aquele que Deus já salvou e que Ele guardará até ao fim pela sua infinita misericórdia, porque Ele é Deus poderoso, assim promete. E aqueles que você não sabe, então eles estão para ser. Você tem que pregar, você tem que anunciar, você tem que insistir, você não sabe. E na hora da morte? Acabou. Morreu. Morreu, acabou. Não pode pregar mais. Não pode assistir mais, não vale a pena nem orar mais. Porque aí já está determinado. Bem, sempre teve determinado, mas aí está executado. Irmãos, estão comigo? Perspectiva de Deus, os salvos e os condenados. Claramente, Deus, claramente. Na perspectiva nossa, os salvos e os que estão para ser salvos. A gente não sabe. Que até ao final a gente não sabe. Mas às vezes parece ter todas as características. Parece ser um vaso para destruição. Parece que persegue a igreja, que odeia a igreja, que quer matar os crentes, e vai no caminho de Damasco, e uma luz vem e torna-se salvo. E Ananias diz, Deus, e eu vou orar por Saulo? Ele queria matar. It's a trap. Deus, tu não estás a ver bem, na hora que eu pisar naquela casa, ele vai acabar comigo. Isto é um vaso que eu escolhi para que ele saiba o quanto deve sofrer por amor ao meu nome. E Paulo torna-se um pregador do Evangelho. Nem a igreja em Jerusalém não confiou na salvação dele. Lembra? Não confiou. Não aceitaram. De início aceitaram. Acharam que ele era um infiltrado. Ele vai acabar com isto tudo. Esse fulano é o pior deles todos. E foi aquele que Deus salvou. A gente não sabe mais. Então, na nossa perspectiva, não existe. Nós não podemos saber. Você está a lembrar daquele versículo, mas pelos frutos conhecereis, pastor. A gente sabe. Os salvos, nunca os não salvos. Você não sabe. Porque ainda não produziram frutos da salvação. Pense no tempo que você andava no mundo, entregue às paixões do mundo.
Alguma vez você dava fruto de salvação? Não, mas na hora que o Espírito Santo deu vida, você começou a dar fruto de salvação. E hoje você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E porque Ele é a nossa paz, do qual ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Eu tenho que andar, hein, irmãos? É que este texto é tão bom, irmãos. Alguém está com pressa? Não. Amém. Eu nem olhei, eu fosse alguém fazer assim, né? Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistiam ordenanças, para criar de si, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Ele criou um novo e fez paz. Porquê? Porque nós estávamos em inimizade contra Deus. E pela cruz reconciliámos com Deus em um corpo, matando com Ele as inimizades. E vindo Ele, evangelizou a paz, a vós que estavais longe, a que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito, assim já não sois estrangeiros, não forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém. Paremos aqui mais um pouco. Já reparou quantas vezes o texto aqui fala em paz? Nós precisamos de entender uma coisa, irmãos. Nós nascemos em guerra contra Deus. Como é que um ser humano, irmãos, acabou de nascer, é tão difícil para nós entendermos as coisas. É por isso que a palavra diz que o homem é loucura, mas para nós o Evangelho é poder de Deus para a salvação. E o homem natural não entende as coisas porque essas são reveladas pelo Espírito. Um bebê nasce indefeso, não é capaz de se alimentar. Não é capaz nem de chorar direito, tem que a enfermeira vir ao contar, dar umas pancadas, já para pôr a chorar. E aquele ser que nasceu, nasce inimizado contra Deus. Nasce zangado, revoltado contra Deus. Ninguém precisa de ensinar. Não tem nem entendimento de quem Deus é. E assim nascemos nós, irmãos. A gente não quer nem ser inimigo do Obama. Do Trump, né? Pode até não gostar, mas inimigo dele não quer ser. A gente não quer ser inimigo dos nossos patrões, de pessoas que estão na autoridade. Você não quer ser nem inimigo do mayor da cidade, você pode até não gostar dele, mas não quer ser inimigo dele, não é? Agora, inimigo de Deus, soberano sobre todas as coisas, o Senhor dos céus e da terra? Aquele que controla a tua respiração. Aquele que deu vida. Aquele que pode fazer o que Ele quer. Inimizade contra Deus. Constituímos-nos inimigos de Deus. A Escritura está cheia disto no Novo Testamento. É por todo lado. Que ideia absurda de que o homem nasceu bom. E a sociedade é que o molda. Disse lá o maluco lá. O poço salvado. O falar sem Deus. Que influenciou o pensamento de um século. Ou mais. De que o homem nasce bom, a sociedade é que o molda. Não nasce. O homem nasce mau, corrupto, totalmente, natureza totalmente pecadora. O pecado afetou todas as áreas da nossa vida. É por isso que nós cremos na depravação total. Sabe porquê que eu creio na depravação total? Porque eu conheço-me a mim próprio. E Paulo diz, dos pecadores era o principal. Eu sei que se não for a graça e a soberania de Deus, a gente faz o pior, irmãos. Nós podemos ser as piores pessoas do mundo. Nenhum de nós que está aqui é melhor que Hitler, nem um pouquinho. Nenhum de nós que está aqui é melhor que Saddam Hussein, Bin Laden, o que você quiser. Nenhum de nós está aqui. Talvez houve coisas que nos restringiram um pouco, ou coisas que nós não tivemos a oportunidade de fazer, ou coisas que nós não fizemos. Uma questão de consciência, muitas vezes. Uma questão da maneira como fomos criados. Mas totalmente pecadores. Inimizado contra Deus. E Cristo veio para que nós pudéssemos ter paz com Deus. Amém. Não é para ter paz com o mundo. Essa ideia de que a igreja tem que ter paz com o mundo. Como é que o mundo jaz no maligno, irmãos? E nós éramos parte desse maligno que estava inimizado contra Deus. Como é que podemos estar em paz com Deus e estar em paz com o mundo? Não pode. Nós estamos em guerra aberta com as ações do mundo, com o pecado que o mundo comete, com as práticas mundanas. Em oposição total. Porque temos paz com Deus ou temos paz com o mundo. Jesus disse, se fizeram a mim, farão a vós. Você diz, mas então a gente que sair fora e começar a bater em toda a gente. Eu não falei, isso é pecado, gente. Tem uns que dava vontade, podia não ser pecado, mas não pode, irmão, não é? Que horror. Não pode.
Isto é paz com Deus. Mas com o mundo, com as práticas do mundo, nós estamos em guerra. Mas não é com as pessoas, porque eu acabei de dizer, irmãos, que nós nem sabemos quem vai ser salvo. Você já viu, você sai aí fora e você diz, olha para o fulano assim, mas não acho que tu és um condenado e eu vou tratar de ti. Aí Deus salva, tal que você achou que ia ser condenado, aí você vai botar no céu para ele. Ele vai, se eu for da Assembleia, vai passar por si e vai dizer, pode ser, irmão. Claro que no céu não tem isso, né? No céu não tem isso. Se nós estivermos lá, não vai ter ninguém. Não tem amnésia também, irmão. É absurdo, irmão. A palavra de Deus nunca falou que você vai ter amnésia no céu, tá? Não tem sítio nenhum da Bíblia que diz que você não vai lembrar do que aconteceu aqui, nem dos seus parentes, nem não sei o quê, que Deus vai dar uma amnésia, tá? Muita especulação, muita besteira se fala, gente. Quando você parte aqui para o céu, vai dar uma amnésia. Há coisa que você não se vai lembrar. Onde é que está na Escritura? Se diz que tudo vai ser revelado muito mais. Você vai saber muito mais do que você sabe agora. Como é que amnésia? Coisa nenhuma. Uma amnésia celestial, espiritual. Eu já ouvi tanta besteira, irmãos. Deixa lá os irmãos. Sério. Porque Deus lança no mar do esquecimento, você também se vai esquecer. Olha, lança no mar do esquecimento essa besteira, tá? Porque o que a palavra do Senhor diz que Deus lança no mar do esquecimento é que Ele não tem mais em conta a culpa do nosso pecado, porque foi colocada sobre Cristo. É isso que diz o texto, só. Não inventa que vai ter amnésia espiritual, tá? Eu quando ouço da amnésia, eu fico lá, é muita imaginação, gente. Querendo ter uma imaginação louca. Põe louca nisso. Sorry. E ele veio para trazer paz. Agora veja bem, o ofendido. A dimensão da nossa salvação é tão grande, mas não dá para pôr palavras, não dá para explicar em 45 minutos, não dá para explicar em força toda. Por isso é que Paulo pregava até que gente caísse das janelas a dormir. Né? Irmãos, porque não dá para explicar a grandeza da salvação. Deus ofendido, nós em inimizade contra Deus. Ofensores, em inimizade contra Deus. Ofendendo a Deus a todo instante, vivendo para nós próprios, sendo nós os nossos próprios ídolos. E Ele vem. E Ele, sendo Deus, encarna. Desce-se a sua glória, vem neste mundo. E toma sobre Ele a condenação que era para estar em nós, para que nós pudéssemos ter paz com Ele. Amém. Uau, mas... That's a mind blower. Não do stuff que vocês fazem na escola que diz que é mind blower. This is a mind blower. Isto é uma coisa que vai acima daquilo que nós podemos compreender, explicar ou falar. Não dá para pôr em palavras, irmãos. Não dá para entender. Não dá para entender o amor de Deus. Por isso é que não dá para entender a largura, o comprimento, a profundidade do que é o amor de Deus. É o assunto do capítulo para a semana, se Deus nos permitir assim, ou da semana da frente, que é o capítulo 4, que Paulo fala que para compreender a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus, e a gente começa a tirar medidas. A largura significa não sei o quê. Não, irmãos, significa que é impossível de entender a dimensão, e nada nos separará desse amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porquê? Porque Ele é imenso. Em que Ele se torna, coloca no lugar do ofensor, sendo Ele o ofendido. Isso é o que Cristo fez. Para dar a paz. E nos reconciliar com Ele. Os dois povos fazem um, trazendo a paz em Cristo Jesus. Nós que antes estávamos longe, já pelo sangue de Cristo chegámos perto. Não era uma seja bonita para a ceia, não é? Podemos fazer a ceia hoje, não é? Uma seja bonita para a ceia, não é? Para a gente pensar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é bom o fim de semana da ceia do Senhor, de qualquer maneira. Amanhã não esqueçam, irmãos, de oração, aproveitando, não é? Não esqueçam. A igreja estará aberta das 8 ao meio-dia. Assim nos permitindo o Senhor. Não, porque às vezes a gente fala, não pensa, não é? Pedro, coloca o próximo. Espera só um pouco, Pedro. Desculpa, volta atrás. Irmãos, só uma nota de rodapé, porque o texto é tão profundo que não esqueça isto, irmãos. Nós temos um só acesso ao Pai em um mesmo Espírito, judeus e gentios. O judeu não é salvo porque nasceu de descendência de Abraão, ele é salvo se ele crer em Cristo e confessar Cristo como Senhor e Salvador e ele for o seu Senhor. Por outras palavras, o judeu é salvo se ele for igreja. O judeu com cartão de membro da Assembleia de Deus é uma bênção. Não. Se ele for verdadeiramente a igreja de Cristo Jesus, o Espírito Santo habitar nele, e ele tiver acesso ao Pai em um mesmo Espírito. O Espírito de Deus que está na igreja. Só. Uma ideia, irmãos, do catolicismo, que é fora da igreja não há salvação. Então quem não pertence à igreja católica não é salvo.
lamentavelmente, é dizer-se que é a Igreja Católica. Porque, na verdade, amados irmãos, de uma certa forma, essa frase não está errada se referir à verdadeira Igreja. A salvação não está na Igreja. A salvação está em Cristo. Mas aquele que é salvo é parte dessa Igreja onde um só corpo, segundo o texto, vive. Numa só comunhão, num só Espírito, numa só mente. Na verdade, irmãos, não há salvação fora de Cristo. In Christ alone. Solos Christos. Não eram nos marcos da Reforma. Mas se você está somente em Cristo, você está na Igreja. Porque até os judeus e os gentios serão um só corpo. Onde? Na Igreja. Não podemos dizer não há salvação fora da Igreja, porque não há salvação fora de Cristo, mas uma coisa implica a outra. Não há ninguém que possa ser salvo e não fazer parte de uma igreja. Não existe. Não pode ser crente ao seu jeito. Mas não falta, não é? Liga a televisão no domingo de manhã, assiste o culto, até pode ser em pijama, não é? Aí escreve o cheque, manda a oferta para lá, manda a ceia do Senhor pelo correio. Está tudo bem. Pega no copo de água da frente de cima da televisão, bebe, que é uma água de não sei de quê, tem uma rosa não sei onde. Tudo um montão de prática, né? Crente do seu jeito, cada um vive do seu jeito, não presta contas a ninguém. Não é igreja, não é salvação, não é Cristo. Salvação em Cristo, Jesus, implica a comunidade dos santos. E essa comunidade dos santos não é o texto que você recebe no Facebook todos os dias de manhã que você lê. Essa não é a comunhão dos santos. A comunhão dos santos é quando você se junta aqui. E estamos uns com os outros, aprendemos juntos, e crescemos juntos, e vamos juntos fazer um piquenique. Hoje estou a fazer o anúncio da pregação, não esqueçam o piquenique, irmãos. O aniversário da Júlia. Mas nós estamos juntos e vamos juntos batalhar pela mesma causa ao reino dos céus. Não há salvação fora de Cristo. Não dizemos que não há salvação fora da igreja. Mas uma coisa implica a outra. Um só acesso ao Pai, em um mesmo Espírito, um só acesso ao Pai. Cristo Jesus nasceu judeu, precisa de ser salvo. Jesus disse ao principal dos sacerdotes, ao mestre em Israel, Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Mas ele já era judeu, ele nasceu judeu, que melhor ele podia ser? Tudo, aquilo não era nada. Não é porque ele era judeu, ele achava que era melhor que os outros. Mas ele precisava de nascer de novo, precisava de nascer do Espírito. Mensagem deste domingo a 8 dias, se Deus nos permitir assim no Munir. Nascer de novo. Vamos começar pelo capítulo 3 de João, que nos falará, se Deus nos permitir assim, sobre este assunto tão complexo e importante. Jesus explicou, a gente só tira do João 3, a gente só tira o versículo 16. Porque Deus amou o mundo, todo mundo repete isso. E esquece o contexto todo. Deus está a falar para o fulano que tem que nascer de novo, se não nascer de novo. Não é salvo. Como é que ele nasce de novo? Ele próprio disse para o Senhor, entrar no ventre da minha mãe, nascer outra vez? E Jesus disse, não. Nascer da água e do Espírito. Tem que haver no Espírito Santo um novo nascimento, uma revolução gerada por Deus, que só Deus pode fazer. Que só Deus pode operar. Pedrinho, põe o próximo, por favor. Ambos em um só, são um só em Cristo. Versículo 20 a 22. E terminamos. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Ambos em um só fundamento. Ambos são um só em Cristo. O fundamento, a doutrina dos apóstolos e profetas que apontam para Cristo. O texto diz assim, como lemos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É interessante, irmãos, porque você até esta altura do Novo Testamento, até esta altura da Bíblia, você encontrava sempre ele falando da lei dos profetas. Sempre Jesus próprio disse, a lei dos profetas testifica de mim. Sempre falava, a lei testifica de mim. Os profetas anunciaram. Foi isso que Isaías disse, ele pegou, leu o livro de Isaías. E nós começamos a ouvir falar do fundamento dos apóstolos. As cartas do Novo Testamento. Aquilo que Deus deu aos apóstolos a Paulo. Que fosse o guia e as ordenanças para a igreja.
E ele diz que eles edificavam sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, porque o fundamento dos apóstolos não contraria aquilo que os profetas falaram. De maneira nenhuma. Nada em Cristo Jesus é contrário às Escrituras. O meu vizinho de cima é judeu, pelo menos ele acredita que é judeu. Tem umas coisas estranhas, mas ele acha que é judeu. E então ele uma vez estava a falar comigo e ele disse assim: olha, eu estava lá a resolver não sei o que na casa dele. Certeza que era a máquina de lavar, que é a coisa que sempre aparece. E eu estava a falar com ele e ele disse-me: é impossível que o Deus dos cristãos seja o Deus dos judeus. Eu estava a ver exatamente por onde é que ele ia. E eu sabia imediatamente onde é que eu queria falar. O Deus dos judeus é assim. É um Deus que escolheu um povo e matou todos os outros. E o vosso Deus não. O vosso Deus não matou a gente. Eu disse: mas onde é que tu tiraste isso? Diga para mim, mas onde é que o Deus dos cristãos que tu estás a escrever não é o Deus dos cristãos. É um Deus inventado aí à imagem das pessoas. Este não é o Deus dos cristãos. Isto não tem nada a ver. E digo, falei um pouco mais, irmãos. A questão é essa. Nós apresentamos um Deus que é um Papai Noel. Passo o termo, irmãos, por favor, não estou mandando ofender Deus, porque não é Deus. Nós criámos um Deus, inventámos um Deus, que é um banana, gente. Não é o Deus das Escrituras, não é Deus. Não é um Deus soberano que determina, não é um Deus soberano que faz, não é um Deus soberano que castiga, que opera, que salva, que ama, que perdoa a quem Ele quer. É um Deus que é obrigado a fazer o que nós queremos. Nós inventámos esse Deus. Eu acho que foi o Orsis Sproul, alguém, que estava numa aula. Tinha mais gente de ser uma carta que ele dá umas pancadas assim, mas não foi um deles. E ele estava numa aula e um aluno disse, ele estava a falar quem Deus era, e um aluno disse: eu prefiro pensar em Deus de uma maneira diferente. E ele disse: ainda bem que começaste a frase como eu prefiro. Porque isso é o teu Deus. É o Deus que tu criaste, é o Deus que tu inventaste. Não é o Deus soberano das Escrituras. O Deus soberano das Escrituras do Velho Testamento é completamente compatível com o Deus do Novo Testamento. Não só é compatível, é o mesmo Deus, é Deus que opera, que condena os perdidos e salva aqueles que Ele determinou salvar. Segundo o seu propósito, segundo o poder que ele tem sobre todas as coisas. Amém. Eu sei, mas como é que Deus faz essa divisão, essa distinção? Ele não fala, Ele diz que faz. Mania que a gente tem que explicar tudo de Deus. Você não pode pôr Deus num laboratório, em 2 tubos de ensaio e experimentar Deus. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus operar o que Ele quer. Deixa Ele fazer como Ele quer, porque Ele vai fazer anyway. Mania que a gente tem que explicar. Onde chegou, irmãos, interessante, irmãos, que nós condenamos os cientistas que dizem que na travessia, você já deve ter ouvido esta barbaridade, de que no Mar Vermelho, na verdade, o que aconteceu foi que as 2 paredes da água dividiu-se por causa de um vento, não sei o quê, e as águas congelaram. E ninguém pensou que é um deserto ali, não é? Mas tudo bem. Porquê que nós temos que inventar? O que é mais fácil? Deus separou as águas ou Deus congelou as águas? E para mim, então acho que Deus separou as águas. É mais fácil, ainda fui para pior, não é? E Deus separou as águas, congelou, porque tem que explicar, tem que inventar uma teoria para explicar o que é que realmente... Irmãos, é milagre, Deus opera o que Ele quer. E nós condenamos aqueles que inventaram que a água congelou. Não é? E depois descongelou. E depois descongelou imediatamente. Porque depois caiu sobre os outros, não é? Nós condenamos aqueles que inventam estas palhaçadas, estas histórias. Mas nós temos dificuldade em querer aceitar que nós condenamos aqueles que não aceitam que Deus separou as águas. Mas depois queremos explicar porque é que Deus escolhe uns para a salvação, Deus salva uns, não salva os outros, salva uns, não salva os outros. Irmãos, eu não sei porquê, porque a Bíblia não diz, eu não posso inventar. Eu não vou inventar o que a Bíblia não diz. Ele diz que é assim, que Ele chamou uns, faz uns nascer de novo. Porque não sei. A resposta é não sei. Há uma pregação eu sei que eu tenho mencionado muito o pastor John MacArthur, mas atenção, o pastor John MacArthur é um homem que eu até discordo dele em algumas áreas, tá? O score dele numa área até muito grande. Tá? E é ok discordar de quem a gente respeita. E que eu sou um grande ensinador das Escrituras, mas não estou de acordo com tudo que ele todos os ensinos dele, há muitos que eu não estou de acordo, mas há coisas que ele é impressionante. E há uma mensagem dele que eu gosto especialmente,
que ele diz assim: eu estou aqui para tentar fazer você entender que você não vai entender tudo sobre as Escrituras. Eu acho fantástico. Ele diz: o meu objetivo nesta mensagem é que você entenda que não vai entender. Ele prega um sermão de 45 minutos para que o povo entenda que não vai entender aquele assunto. E é este. Você não vai entender isto. Nunca. Aceite. Porque está escrito. Deus mandou Abraão matar o filho e ele aceitou. Porquê? Deus te prometeu. É assim que Deus diz? É assim. Porquê? Não sei. Há muitas coisas que nós não vamos entender. E não temos que entender. Está escrito. Mas nós ficamos a tentar explicar. É porque Deus sabia de antemão o que ia acontecer e Deus espera na realização do homem. Irmão, se você acredita que nasceu com uma natureza pecaminosa, como é que você alguma vez podia decidir por Deus? Se todos estamos nesta sala há pouco, você concordou que o bebê nasceu inimizado com Deus. Está escrito. Então, se você nasceu com uma natureza pecaminosa, completamente depravada, sem, o homem não nasce bom, não é a sociedade que o molda, o homem nasce mal, corrupto, completamente depravado, como é que Deus podia esperar uma reação sua futura para que salvasse a tua alma? Ela nunca ia ser boa? Ou você nega a natureza pecaminosa, ou você não podia escolher a salvação. As duas não dá. Você precisa negar a natureza pecaminosa que tem para poder ter escolhido Cristo. Não pode as duas. Se a natureza é pecaminosa e é depravada, ela não podia escolher uma coisa boa. Na mesma fonte não pode produzir água doce e água amargosa. Você não podia escolher a Cristo, foi Ele que te escolheu a ti. O outro disse: no dia que eu encontrei Jesus. E o outro respondeu: o perdido era eu, não era eu. Eu não encontrei Jesus, Ele encontrou a mim. E assim que eu vejo, irmãos. Eu estava perdido. Sabe porquê que eu sou tão grato pela minha salvação da minha alma? Sabe porquê que eu não consigo parar de pregar esta mensagem? Sabe porquê que a minha alma está cheia de gozo a falar nestas coisas? Porque eu estava completamente perdido, irmãos. Eu ia para o inferno e Deus me escolheu sem eu ter feito nada. Ele tem misericórdia de mim porque eu não sei. Ele pegou em mim. E tem gente melhor que eu. Mais feios, mas melhor que eu. Tem gente muito melhor do que eu. E eu teria escolhido outro. E parece que é o sentimento de Paulo, não é? O pior dos pecadores, dizia eu. E do irmão Silvério. Do irmão Silvério também. Ele podia ter escolhido outro e eu teria escolhido outro. Um outro mais feio. Mas que fosse melhorzinho que eu. Porque tem gente com mais que sou melhor do que eu. Um coração melhor do que eu. Parece ser. Porquê que Paulo diz que ele era o pior? Porque a gente conhece pecado nosso que ninguém mais conhece. Paulo olhava para o espelho da Escritura e dizia: eu sou o pior. Eu olhava para os outros, só via uma parte. É isso que o texto quer dizer, que ele era o pior dos pecadores. E quem estiver nesta sala e não se sentir o pior dos pecadores entre nós, sabe porque o crente é humilde? Respeito. Sabe porque a palavra diz que nós amamos mais os nossos irmãos que nós próprios e nos entregamos por eles? Porque você olha para os irmãos e eles são sempre mais santos que você, porque você sabe todas as suas misérias e os outros só sabem uma parte. Se você for um crente verdadeiro, contrito diante de Deus, você olha para os seus irmãos. É por isso que no casal, eu sempre insisto com isto, não é? O casal. O Salmo sempre diz: Deus muda-me a mim, porque o meu cônjuge até não está tão mal assim. Eu estou muito pior que ele. Porque você conhece bem a sua miséria e do seu cônjuge você conhece quase tudo. Quase. Mas há sempre uma coisa que você não sabe. Você ora sempre: Deus muda-me a mim, porque o meu cônjuge até não é tão mal assim. Eu sou muito pior. E se você não tem este sentimento, peça a Deus que lhe dê. Porque você precisa ter este sentimento. E isto é com os irmãos da igreja. Isto é com uns com os outros. É assim que nós servimos e amamos os nossos irmãos. Porque nós olhamos para o nosso irmão, ele é sempre melhor do que nós sabemos mais a nosso respeito do que nós sabemos a respeito dele. É por isso que Paulo podia amar os gentios e podia amar os até Pedro ele amava, né? E Pedro dava umas castanhadas, né? Dava umas castanhadas batido de frente. Né? Uns coisadas ali. Parecia quase, irmãos, a sério, trazendo para a atualidade, parecia o Arcis Sproul e o John MacArthur. Mas castanhadas de frente, de vez em quando, e irmãos em Cristo, e conferência junto. E o MacArthur volta para a igreja dele e dá umas pancadas lá, e dá na internet, e o outro ouvia, né? Agora não ouve mais, porque já partiu para a eternidade, e eles juntos viviam o Evangelho, e faziam together for the gospel, era uma bênção. E ele não fez o funeral do... E aí, ele pregou no funeral do Arcis Sproul, precisamente. Mas o Arcis Sproul não ouviu, não é? Doutrina dos apóstolos e profetas que apontam para Jesus.
Os profetas apontavam para Jesus e a doutrina dos apóstolos aponta para Jesus. A edificação contínua. Repara o final do texto assim. Cristo, não é? A pedra principal. A doutrina o fundamento, a doutrina dos profetas, a doutrina dos apóstolos, na qual, nesse fundamento, em Cristo, a doutrina dos apóstolos e dos profetas, a doutrina dos apóstolos juntas, cresce o quê? Um edifício bem ajustado para templo santo no Senhor, no qual também vós sois edificados por a morada de Deus em Espírito. Irmão, você que estava condenado ao inferno, você que não tinha forma de se justificar, você que não tinha nada a apresentar diante de Deus, hoje não só é salvo, como você cresce como um edifício santo, um templo, onde Deus habita. A igreja local onde você está. Onde você produz frutos para a glória de Deus. Onde Deus é exaltado no nosso meio. É por isso que não há outro lugar que eu queira estar, não seja na casa do Senhor. Olha, a bênção que é nós podemos estar vivendo a edificação de um templo que cresce para morada de Deus em Espírito. Condenado ao inferno, morto em delitos e pecados, Deus não só dá vida, não só dá vida eterna no futuro, como hoje aqui, nesta terra. Ele nos permite nós sermos a morada de Deus em Espírito, no qual Ele habita e onde Ele manifesta a sua glória, a Igreja. Irmãos, que consolo, irmãos, esta palavra. Que coisa extraordinária. Nós temos que concluir, eu vou concluir por isso, irmãos. Agora vou. Mas, amados, que coisa extraordinária que nós somos a Igreja de Cristo. É nós podemos viver isto. É nós podemos ser participantes disto. Por favor, irmãos, neste dia, quando você, antes de deitar, você for orar, agradeça a Deus pela salvação da sua alma. Eu tenho um desafio para si, irmãos, eu vou fazer aquela lista de pedidos. Senhor, agradece a Deus pela salvação da sua alma. Aquela lista de reclamações, Deus, tal. Não sei, mas ouço dizer que a partir dos 40 que dói aqui, dói ali, do canal custo dizer. Mas você, em vez de fazer aquela, Senhor, está tão difícil. Dá graças a Deus pela salvação da tua alma. E diz, Deus, ser glorificado em mim. Ser glorificado na nossa igreja. Às vezes eu fico a pensar, irmãos, Deus olhando Deus dos céus, observando o povo de Clifton. Irmãos, na minha cabeça, irmãos, entenda por favor, não é visão, na minha cabeça. Atenda das Escrituras. Às vezes na minha cabeça eu vejo, e eu imagino, não é a revelação, não é o Espírito Santo que me dá, não é visão, não é nada, é Daniel mesmo, tá? Tem nada de espiritual aqui, de super espiritual aqui. Tem tudo espiritual, mas nada de super espiritual. E eu vi a pensar, Deus olhando para a igreja de Clifton, e como se eu pudesse ver um sorriso nos lábios de Deus. Deus sendo glorificado aqui. Na nossa comunhão, na palavra que pregamos, na nossa união, nos trabalhos que nós fazemos. Coisas simples que nós fazemos que achamos que sabemos dele, não é? Vai fazer no bar, para cá, para lá, para lá. E Deus até já sabe se vai chover, se não vai. E Deus fica assim a olhar e diz, boa. E Deus se alegra com aquilo que nós fazemos. Um irmão pega no telefone, liga para o outro, como é que tu estás? Vamos orar juntos. Olha uma palavra que eu encontrei, edifica o seu irmão. E Deus olha dos céus e tem um sorriso. Porque se alegra no povo que o serve aqui. Você pensou você fazer uma coisa que Deus faz Deus sorrir? Que Deus nos fortaleça. Pedro, o último, por favor. Paulo expõe agora a condição dos gentios e dos judeus, revelando que os gentios são participantes da salvação juntamente com os judeus unicamente em Cristo. Falámos disto, não é? Não há cumprimento de promessa de salvação fora de Cristo. Claro, ninguém pode ser salvo fora de Cristo. Então, nele, ambos os povos se tornam um e juntos compõem a Igreja de Cristo Jesus, a qual tem como fundamento o próprio Senhor e Salvador, segundo a doutrina dos apóstolos e o ensino dos profetas. Tendo a Igreja como função a glorificação e exaltação do santo nome de Deus pela ação do Espírito Santo nela. Vamos orar ao Senhor, vamos ficar de pé. Eu vou orar de uma forma muito como é habitual e vou agradecer a Deus pela salvação da nossa alma. Mas não deixe que esta oração seja a sua oração do dia. Quando você voltar à sua casa, agradeça a Deus por Deus ter feito participar destas coisas. Bendito Deus. Em nome de Jesus, Pai, diante de Ti, pelo Espírito Santo que nos foi dado um só corpo, com uma só voz, em meu nome e dos meus irmãos, eu quero esta noite, Pai, te agradecer porque salvaste a nossa alma.
Mas tens feito o templo espiritual para que o teu nome seja exaltado e glorificado em nós. Senhor, nós somos gratos a Ti e seremos eternamente gratos, porque não foi por obras que fizemos ou qualquer outra coisa, mas foi simplesmente a Tua graça e misericórdia. Louvamos o Teu nome e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Nosso culto está terminado. Nós amanhã nós queremos